Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje aqui fazendo a live no horário da noite, para variar, porque nós estamos aqui numa semana super especial. Estamos na semana que dá a continuação à nossa jornada maravilhosa, nossa jornada da felicidade, liberdade, sem culpas, com paradigma quântico. Tivemos aí 4 aulas gratuitas maravilhosas. A última aula de domingo, principalmente, foi uma aula ao vivo. Eu tive um feedback muito bacana. Então, aproveite, as aulas ainda estarão disponíveis até domingo. Corre se você ainda não assistiu. Eu vou colocar o link aqui nos stories assim que terminar a live. E sejam muito bem-vindos quem já está participando da jornada, quem já assistiu às aulas e veio aqui para complementar mais um pouquinho esse aprendizado todo. É isso que nós vamos fazer hoje, porque o nosso tema hoje é o salto quântico definitivo, né? Como que eu posso realmente chegar aonde eu quero, né? Essa descontinuidade, essa quebra, esse nascer do sol de um novo dia, de infinitas possibilidades. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá, gente? Então, o nosso tema, ele vai começar, eu vou começar essa introdução de hoje trazendo um ponto super importante, que eu já falei também várias vezes, que é como a física quântica entende o mundo, como a física quântica entende a realidade, como a física quântica entende o nosso universo. Gente, é uma mudança de paradigma muito radical, eu sei. Por isso que nós vamos devagar, nós vamos, né, colocando aí, aliás, colocando não, desconstruindo devagarzinho aí esse paradigma clássico cartesiano. Porque a física quântica, ela não deixa pedra sobre pedra, ela dinamita essa visão de mundo clássica, cartesiana, né? No curso presencial isso é muito legal, porque aí a gente faz um intensivão, né? A gente pega assim, sexta-noite, sábado o dia todo, domingo de manhã. Nossa, e aquilo é assim impactante, né? A pessoa entra na sexta-feira uma pessoa e sai no domingo outra pessoa, porque essa desconstrução é inevitável. E o que é o caminho espiritual? O caminho espiritual é exatamente uma desconstrução de tudo que é artificial, para chegarmos na essência. Por isso que a meditação, ela é tão poderosa. Porque, vê se faz sentido para vocês. O que não é natural, o que é artificial, o que é construído pela mente, precisa de sustentação constante, porque aquilo não existe. Então, eu preciso o tempo todo estar lá, igual um equilibrista de pratos, né? Equilibrando aqueles pratos para eles não caírem. Porque eu tenho que sustentar aquela construção toda, aquela artificialidade toda, que não é quem eu sou de verdade. Então, quando nós meditamos, o que nós fazemos? Nós simplesmente paramos de responder, paramos de sustentar essas artificialidades. Porque para elas serem sustentadas, como eu acabei de explicar aqui, elas precisam de uma ação incessante, porque elas não existem, na verdade. São construções da mente. Então, nós temos que estar o tempo... Por isso que a mente tenta nos arrastar, porque a gente tem que estar o tempo todo, a mente, ela está o tempo todo roubando a nossa energia.
ela está o tempo todo roubando o brilho da nossa consciência. Porque a nossa consciência ela é vazia e luminosa. Ela é vazia por quê? Porque ela é um campo quântico, infinito, de infinitas possibilidades. Ela não tem nada fixo, ela é um espaço aberto, repleto de potencialidade, de capacidade de vir a ser. Vocês entendem? Então, a mente, ela fica o tempo todo criando coisas para roubar a energia dessa consciência, porque, na verdade, a fonte criativa é a consciência, não é a mente. A mente já é um resultado, tá? Então, por isso que até nessa aula de domingo saiu essa pergunta de novo, que é uma pergunta recorrente. Se o ego é mau, né? Se o ego é nosso inimigo, se o ego quer nos destruir. Não, na verdade não é nada disso. O ego, ele existe porque nós não temos a realização da nossa verdadeira natureza. Então nós vestimos essa fantasia. E aí surge essa mente condicionada, essa mente centrada no falso eu. E essa mente, tanto quanto o próprio falso eu, o ego, as identidades, ela fica roubando a energia da consciência. Porque a consciência, sim, tem a capacidade do vir a ser, da potencialidade, de criar mundos. Então, vocês percebem, por isso é importante nós termos essa capacidade de observar o que passa na mente e abrirmos este espaço de refúgio, de segurança, de plenitude, porque aí a mente ela não vai mais estar toda hora drenando a nossa energia, nos jogando para lá e para cá. Então, por que eu já comecei falando disso? Porque qual foi a minha proposta para esse encontro de hoje? Nós aprendermos a realmente virarmos borboleta, passarmos por essa transformação, chega de ficar se arrastando por aí como uma lagarta, e realmente esse salto quântico definitivo, que não é turbinar a lagarta. Então esse é o cuidado que nós temos que ter, porque nós sabemos que a nossa mente, ela responde programações. Aí você pode pensar assim, poxa, então eu tô cheio de programações negativas na minha mente, eu tenho que criar outras programações que sejam positivas. Tá, ok, vai melhorar, né? Vai melhorar um pouco a situação. Mas você não está despertando, você só está mudando a vibração do teu sonho. Ao invés de ter um sonho muito ruim, você está tentando criar um sonho mediano, que você não sofra tanto. Mas o que você está fazendo? Você está turbinando a lagarta. Não, a minha lagarta está muito ruim, então eu vou criar uma lagarta melhor. Mas, gente, nós estamos no século XXI, nós estamos numa situação que agora não temos mais muito tempo, né? Até os mestres espirituais, eles falam que situações assim de muita degenerescência, como nós estamos vivendo agora, nós precisamos de ensinamentos rápidos, nós precisamos de práticas, de métodos que deem um resultado rápido. Então, não dá mais para ficar turbinando a lagarta. Nós temos agora que saber a diferença entre essas duas coisas e realmente colocar o nosso foco no salto quântico definitivo, que é o despertar. Mas aí vem o medo, vem a resistência, que eu falei bastante também na nossa aula de domingo. Se você ainda não assistiu,
vai lá, clica no link e se inscreva para receber as aulas, porque essa aula de domingo ela tá fechada só para quem se inscreveu, tá? Na jornada. Então lá eu expliquei bem detalhado essa resistência que nós temos. Eu já contei também em algumas lives anteriores que uma vez eu estava assistindo um documentário sobre o Deepak Chopra. E aí a repórter falou para ele assim: quando você acorda de manhã, qual é o seu desejo? Como que você cria a sua realidade? E a resposta dele assim me deixou muito surpresa e muito confusa no início. Ele falou assim: eu desejo que o meu dia seja incerto. Nossa, eu achei aquilo tão louco. Então você veja, ele não está interessado em turbinar a lagarta, né? Ele podia ter falado: eu faço um monte de programação para acontecer isso, isso e isso, para as coisas saírem do jeito que eu quero, para eu ter os meus resultados, né? Mas não é nada disso. Ele já é borboleta, ele não está preocupado com a lagarta. Ele falou que o meu dia seja incerto. Por quê? Porque na incerteza está a liberdade do falso eu. Porque o falso eu, ele gosta da repetição, ele gosta do que é velho. Por isso que dos trocentos pensamentos que atravessam a nossa mente durante o dia, você pode perceber, a maioria é repetitivo. É a mesma lenga-lenga, é a mesma ladainha, são os mesmos medos, as mesmas aflições, o mesmo pessimismo, né? Sempre a mesma coisa. Então, aonde que você vai encontrar algo novo, algo que tenha frescor, que tenha realmente a vida pulsando dentro? Você vai encontrar na incerteza, quando você se abre. Mas aí você precisa ter o quê? Fé. Porque quem gosta das coisas muito coladinha, né? As coisas ali muito arranjadinhas, são pessoas que carecem de fé. Você concorda? Porque a fé é justamente a certeza no que é incerto. Então, vocês pensem assim, olha, repara isso que eu vou falar. Isso é um exercício, tá? Para a vida de vocês. Às vezes, quando chega a noite, né, e você vai conversar com alguém sobre o dia, como é que foi, normalmente, o que você fala? Meu dia foi bom, meu dia foi ruim, né? E geralmente, quando você acha que o seu dia foi bom, o que você fala? Você diz: o meu dia hoje foi ótimo, porque saiu tudo do jeito que eu queria. As coisas deram certo, as coisas que eu planejei funcionaram, né? Então, meu dia foi ótimo. Ou você vai falar: nossa, meu dia foi péssimo, porque tudo que eu planejei eu não consegui fazer, as coisas que eu queria que fosse de um jeito saíram de outro. Mas perceba a bolha de realidade estreita que você está vivendo quando você fala uma coisa dessa. Gente, quando essa ficha caiu na minha cabeça, eu senti até vergonha. Eu senti até vergonha, assim, da escassez que é você achar que o seu dia foi bom, porque a miserê da programação do falso eu deu certo. Meu Deus, né? Então, esse é o despertar, esse é o salto quântico definitivo. E aí eu prestei atenção nisso e falei: gente, realmente, como o falso eu é estreito, é obtuso, como ele constrói à nossa volta uma bolha de realidade minúscula e a gente fica preso ali dentro daquilo e não vê nada de novo.
e fica tentando acessar as infinitas possibilidades, mas a gente, sem sair da bolha, né? Eu quero acessar as infinitas possibilidades, mas eu não quero sair do meu mundinho, da minha bolhazinha. Então, quer dizer, chega, basta, né? O Steve Jobs, nos últimos discursos dele, depois que ele já estava doente, ele foi tendo uma tomada de consciência, um despertar maravilhoso, né? Então é isso que essas situações muito desafiadoras acabam trazendo para gente, acabam trazendo um despertar, um ganho, assim, um salto quântico de consciência que você não teria na sua vida normal, porque na sua vida normal o falso eu tá lá dirigindo, né? E a gente tá lá identificado com ele. Então ele dizia, não tenha medo de se arriscar, porque a gente tem um senso de preservação, né? Como se nós tivéssemos algo muito valioso a preservar. Eu também expliquei isso no domingo, que essa nossa estrutura essa nossa estrutura limitante, ela tem uma autodefesa programada. Então, ela é o que nos aprisiona, é o que nos rouba a felicidade, mas a gente defende. A gente não percebe, a gente está tão identificado com isso que a gente defende justamente as estruturas que nos levam à vida miserável que nós queremos nos livrar. Então, Steve Jobs, ele disse, larga de ser bobo, você acha que você tá, em outras palavras, né? Ele não falou larga de ser bobo, mas trazendo aqui em outras palavras o que ele disse assim, não tenha medo de se expor, nós já estamos nus, foi isso que ele falou. Né? Porque a gente tem um pudor, um medo, como se nós fôssemos nos expor. Caraca, não tem nada ali, não tem nada. O que você acha que é tão valioso é só uma construção, é só o falso eu, é só as estruturas que te limitam. Então, ele falou isso, nós já estamos nus, nós já estamos expostos. Então, não tenha medo, não deixe de viver a sua essência por causa de uma fantasia, de defender uma fantasia que nem existe. Então, olha que fala maravilhosa, né? Então, esse é o grande despertar. O Carlos perguntou aqui, o que de fato devemos vencer? Devemos vencer a nós mesmos, a essa resistência. Como Einstein dizia, que eu falei também na aula de domingo, o real valor de um homem não está nos seus títulos acadêmicos e toda essa coisa arada, artificial, né, que são conquistas das identidades. O verdadeiro valor de um homem está no quanto ele conseguiu vencer a si próprio, vencer o seu ego, vencer a ilusão da separação, de que nós somos sou eu e o meu, né? O meu é uma extensão do eu, então é o meu filho, o meu marido, o meu mundinho, e é isso que importa. Então Einstein diz, o verdadeiro valor de um homem está na medida que ele conseguiu despertar dessa ilusão, que ele conseguiu vencer a si próprio, que ele conseguiu se desvincular dessa, que nós chamamos no budismo, nós chamamos de marcas kármicas, porque são essas marcas que nós já trazemos há incontáveis vidas. O Buda, quando atingiu a iluminação, ele disse assim, libertei-me daqueles que foram meus senhores por incontáveis vidas. Porque nós somos acorrentados, nós ficamos aprisionados a essas estruturas que geram medo, raiva, ciúme, inveja, carência, né? Isso tudo vem
desse falso eu, dessa desconexão. Então, quando nós sentamos para meditar, nós paramos de sustentar o que é falso, porque nós paramos de responder. Aí, o que é falso começa a despencar, porque eu não estou mais respondendo aquilo, eu não estou mais, a mente não está mais conseguindo roubar a energia da consciência límpida que nós somos. Aí aquelas coisas falsas começam a cair. E quando o que é falso cai, quando o que é artificial cai, o que sobra? A essência. Sobra o que é verdadeiro. Então, como o Lama Santen diz, que é o meu mestre, ele fala, não tem lugar para chegar. Nós já estamos no lugar certo. É só a gente parar de ir atrás de besteira. Nós já estamos no lugar certo, só que a gente não fica nesse lugar. A gente fica o tempo todo, corre atrás disso, corre atrás daquilo, corre para lá, corre para cá. Na hora que a gente parar de correr atrás de bobagem, nós vamos ver que nós já estamos no lugar certo. Então, o primeiro exercício para isso é a meditação. A gente começa praticando isso pequenininho, de pouquinho em pouquinho lá na meditação. E o paradigma quântico, ele vai ser crucial para você entender também racionalmente, cognitivamente, essa nova visão de mundo, que é extremamente libertadora, porque paulatinamente esse paradigma quântico, ele ao mesmo tempo, ele vai estar agindo no cognitivo, no racional, e a meditação agindo no nível de energia. E os dois juntos são as asas de um pássaro. O pássaro levanta voo, a borboleta voa, finalmente. A Neide falou aqui, é muito difícil se desprender ao conceito de que um dia bom é uma avaliação pequena da nossa vida, ou melhor, do nosso dia. Sim, Neide, eu também acho. Não é necessário que vocês tenham esse insight agora, mas guarda isso. Uma hora essa ficha cai. Uma hora, em algum momento, você vai perceber o quanto isso é estreito, o quanto nós vinculamos nossa felicidade a coisas de uma fragilidade extrema, porque tudo que é do mundo surge e desaparece, é impermanente, surge e desaparece, é impermanente. Então, para que nós vamos ficar igual um João Bobo, com essa felicidade condicionada, atrás de castelos de areia, se nós podemos pegar o caminho certeiro para a felicidade genuína? A felicidade genuína, gente, ela é uma coisa tão absurda, maravilhosa, que você pode estar passando por uma situação dolorosa, que a felicidade genuína não te abandona. É incrível, só vivenciando para ver. Mas eu te garanto isso, já tive essa experiência. Quando nós estamos com essa conexão, pode ter um problema na vida, você pode chorar por uma determinada coisa que doeu, mas aquela paz, aquele refúgio tá lá, tá inabalável. Entende? Então, são coisas assim que nós temos que experienciar. Então, a física quântica, ela vai dizer que o universo é um processo de relação. Então, foi o que eu falei, foi a primeira frase aqui para abrir essa live. A física quântica diz que o universo é um processo de relação. Então, o que a gente chama de mundo, de realidade, não é que aquilo esteja lá realmente construindo a realidade. O que a gente chama de realidade é a percepção, é a relação que nós temos com os estímulos que estão à nossa volta. Então, acontece um fato, tá? Aquele fato aconteceu,
Mas ele é bom? Ele é ruim? Ele é favorável? Ele é desfavorável? Ele vai me dar tristeza? Ele vai me dar alegria? Aí, gente, aí vem a física quântica que diz: o universo é um processo de relação. Não tem sentido falar em fenômenos estáticos, em fenômenos definidos. Não tem sentido. Então, você está criando a sua realidade momento a momento através das percepções que você tem dos fatos à sua volta. Mas a percepção vem da onde? A percepção vem desse paradigma, dessa paisagem sutil que a sua mente está operando, que você nem percebe. Aí é que nós estamos lascados. Aí é que é o drama humano. Porque nós estamos, sem perceber, usando um determinado óculos que está dando sentido a tudo à nossa volta. E, infelizmente, na maioria das vezes, esse sentido é negativo. Por quê? Porque esses óculos, ele vem do paradigma clássico, cartesiano, ele vem dos nossos traumas, das nossas crenças negativas, né? Das nossas crenças limitadoras. Mas aí é que tá. Ah, Eliane, eu devo procurar liberar minhas crenças negativas, procurar turbinar um pouquinho a lagarta, né? Tudo bem, mas é algo pontual. Você não pode empacar nessa parte, tá? Faz parte, porque quem vai fazer o caminho espiritual, quem vai fazer o caminho do despertar é o próprio ego. Então, o ego e falso eu é a mesma coisa, tá, gente? Ego, falso eu, identidades. Então, é preciso que o ego esteja bem equilibrado, tá? E aí, então eu fiz muitas terapias, usei muitas técnicas, né? Nós chamamos isso de meios hábeis. Nós podemos e devemos usar todos os meios hábeis disponíveis, mas sem perder de vista, né, aonde nós queremos chegar, que é esse despertar pleno, que dá medo, né? Dá medo, porque uma vez, gente, eu nunca mais esqueço, eu já contei essa história aqui, mas tem tempo, vou contar de novo. Uma vez eu estava fazendo um retiro e o lama estava dando ensinamentos muito certeiros, muito poderosos. E eu comecei a ficar com medo, eu falei, gente, no final desse retiro, a minha identidade vai ter morrido, o meu falso eu vai ter morrido. O meu ego vai ter morrido, porque o jeito que o lama tá dando esse ensinamento só não entende se você não quiser. E ainda junto ali, né, a prática da meditação, eu falei, nossa. Aí o lama, como se estivesse lendo a nossa mente, ele falou assim: a sensação que nós temos nesse processo de despertar é como se nós estivéssemos caminhando em direção ao abismo. Era exatamente essa sensação, era exatamente esse o medo. Para o falso eu, para o ego, para a identidade, ele está caminhando para um abismo, né? Só que quando nós chegamos no abismo, quando nós pulamos no abismo, a gente não cai, a gente flutua, a gente paira sobre ele. Essa que é a diferença. Então não precisa ter medo, tenha fé, porque quando você é muito paradoxal. Quando você se liberar desse falso eu, desse ego, dessa identidade, aí sim você vai realizar todos os desejos que esse falso eu, essa identidade, esse ego fica te buzinando, achando que você precisa disso, mas você vai desfrutar sem o apego, sem o sofrimento do apego.
Entende? Então é algo inimaginável ainda, né, pra gente. A gente consegue imaginar assim, né, longe, né? Mas, gente, o importante é o seguinte, nós estamos agora abrindo, né, essa turma aí da formação. É uma turma que eu não vou abrir novamente tão cedo, porque agora eu vou me dedicar ao doutorado. Inclusive as pessoas que estão entrando agora, eu pretendo também que sejam estudos de casos, que eu coloque também na minha tese. Então, e aí, nós estamos oferecendo alguns bônus que, na verdade, são aceleradores do seu processo. E hoje eu tenho aqui a alegria de oferecer para vocês mais um bônus, que é o workshop Iluminando as Sombras com o Henrique Souza, terapeuta HQI. Tem gente aqui que já é terapeuta HQI, que já conhece o HQI. O HQI quer dizer homeostase quântica informacional. É uma técnica baseada em comandos quânticos, é uma técnica baseada na física quântica, que eu já usei muito, me trouxe insights maravilhosos, me trouxe grandes saltos quânticos, e eu fico muito feliz de poder oferecer isso gratuitamente para vocês, porque esse processo todo que vocês vão passar, dessa descoberta, desse novo mundo aí das infinitas possibilidades, é claro que vão abrir outras questões, vão abrir... nós temos que pegar o ser de modo integral, né? Então, como eu disse, tudo que for de meios hábeis que possa facilitar a sua caminhada é muito bem-vindo. Mas você tem que ter muito cuidado para não gerar apego a nenhum desses meios hábeis e empatar ali no meio do caminho, tá? Agora eu achei uma zoninha de conforto aqui, a lagarta agora tá funcionando melhor, então já não tô com tanta pressa de ir para esse desconhecido aí, que eu não sei, né? Lembre-se disso, a sensação é de cair no abismo, mas o que vai acontecer de fato é que você vai pairar sobre esse abismo, você vai flutuar sobre esse abismo. Você, pela primeira vez, vai estar realmente no coração da vida. Por isso tudo, eu criei a frase que a vida acontece na descontinuidade. Porque é nessas quebras, nesses saltos quânticos, é quando tudo desaba, é quando o falso eu entra pelo cano, que a gente experiencia a vida, em essência. Porque senão a gente está né, ali numa artificialidade que a gente está perdendo a essência de tudo. Então, a física quântica traz essa consciência, né, de que o mundo é um processo de relação. E da maneira que eu vejo o mundo me vê. Tá? O que essa frase quer dizer? Não é assim, por exemplo, eu falei isso numa outra live, a pessoa falou assim: mas a minha vizinha, sei lá quem, me vê como uma pessoa fofoqueira e eu não sou assim. Não, gente, não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando o jeito que a sua vizinha te vê. Ela falou, eu não me vejo como fofoqueira, mas a vizinha me vê como fofoqueira. Não, não é isso que eu tô falando. Isso é paradigma clássico, cartesiano, que você tá vendo a coisa ali numa visão estreita. Eu tô falando o mundo, o universo, a maneira que o universo conversa com você. O que o universo te oferece, o que o universo te traz, né? Então, a maneira como eu vejo o mundo me vê. Por quê? Porque a minha própria consciência está criando essa realidade. Então, se eu vejo o mundo
como um local negativo, se eu vejo o mundo como sempre devendo para mim, né? Porque é essa sensação que o falso eu tem, que o mundo não está me dando o que eu mereço, que eu sou um injustiçado, porque fulano tem isso, isso e isso, nasceu assim, assim, assado, eu não. Então eu não vou para frente porque o mundo, eu não dou sorte. Entendeu? Então isso aí é paradigma clássico cartesiano puro, que acredita num mundo separado, independente do observador. O que sobra para você? Papel de vítima e fundo do poço, só isso, tá? E o universo, ele sempre confirma o que você acha, né? É como uma pegadinha. Então, se você acha que ninguém gosta de você, o universo toda hora vai estar te dando situações para confirmar a sua crença, entendeu? Se você acha que o seu ambiente de trabalho é péssimo, o seu ambiente de trabalho vai ficar cada vez pior, né? Não que você não possa realmente mudar de ambientes, né? Mas você vai fazer isso mudando a si próprio, porque aí na hora que você mudar, isso no HQI você vai ver muito claro. Na hora que você mudar a realidade interna, a realidade externa se adequa. Então, esse ambiente é muito negativo. Então, seja você uma pessoa mais positiva para que você não caiba mais nesse ambiente. E aí o próprio universo vai dar conta de girar, de se movimentar e te colocar num lugar melhor. É assim, é isso que você tem que fazer. Lembra lá do pêndulo que eu expliquei na aula de domingo? Então, agora, se você fica se vitimizando, sempre achando que o universo está te devendo, que o mundo é ruim, né? Que a vida é cruel, o universo, da maneira que você vê o mundo também te vê. Então, o universo vai te ver da mesma forma, ele vai te mandar essas mesmas coisas. Então, você vai realmente ser isso tudo de negativo que você pensa. Então, essa é a pegadinha, né? A gente começa a jogar um olhar venenoso em tudo à nossa volta para justificar, para defender uma identidade boba que foi, na verdade, uma conclusão precipitada, né? Algo assim que, na falta de nós entendermos a nossa verdadeira essência, nós achamos que nós somos essas identidades aí e ficamos identificados com ela e elas sugam toda a energia criativa da nossa consciência, nos impedindo de dar os saltos quânticos que nós desejamos. Tá, gente? Então, eu acho que seria isso. E fico muito feliz de dar aqui essa ótima notícia. Então, nós já temos de bônus o workshop Aprenda a Dizer Não, né, com a Lana Leite, o workshop Naturalize-se dos óleos essenciais e agora esse workshop também gratuitamente com o Henrique Souza, iluminando as sombras usando o HQI, né? Porque a sombra, o que acontece? Esses condicionamentos, eles chegam perto da gente pela sombra. Se tiver tudo iluminado, ele não chega, a gente vê. Quando você vê, você desmonta. Porque a luz da consciência é muito mais poderosa. Então, mas eles vêm pelas sombras, né? Então, nós temos o quê? Que iluminar essas sombras. Esse workshop é maravilhoso. E é isso, gente. Então, aproveitem. Nós estamos aí abertos até domingo. Aproveitem e essa super oportunidade, que nós também fizemos uma baita promoção aí no valor, para que todo mundo
que já está namorando o curso há tempos, possa entrar, para todo mundo que está chegando agora já possa entrar. Tá bom, meus queridos? A Neide falou aqui, quero muito atingir esse despertar. O Carlos, como a física quântica explica que as realidades criadas por todos os seres humanos se entrelaçam para todos ao mesmo tempo, faz sentido para todos? Ótima pergunta, Carlos. Ele perguntou aqui como que a física quântica explica essa multiplicidade de seres, né? Cada um criando a sua realidade e aquilo tudo se entrelaçando, né? Então, nós temos o que nós chamamos de intersubjetividade, tá? Então, nós temos aspectos da nossa consciência, porque a nossa consciência ela é una, na verdade, né? Nós somos pequenos fragmentos dessa consciência una. Então, nós temos aspectos de intersubjetividade, de interseção. E é nesses aspectos que nós conseguimos interagir, que nós conseguimos nos comunicar, tá bom? Seria por aí. Deixa eu ver aqui. Então, aqui a Fer falou um negócio aqui muito legal, né? Que eu também falei na live de domingo, na aula de domingo. Ela perguntou aqui, pode acontecer de querermos cocriar algo e a vida não realizar por não estarmos preparados? Se você tiver sorte, sim. Às vezes não ter o que você quer é um grande mérito, é um grande golpe de sorte. Porque, com certeza, se aquilo não estiver no plano da espiritualidade, muitas vezes é uma grande proteção, tá? Porque quanta gente a gente vê por aí, né? Que às vezes ganha um dinheiro inesperado, ganha na loteria e mete os pés pelas mãos e tem a pior fase da vida, né? Todo mundo já ouviu falar dessas histórias, né? Então, graças a Deus, nós temos essa inteligência maior guiando aí essa cocriação, senão a gente já estava ferrado, né? Aqui perguntaram se o desconto de segunda ainda permanece. Então, nós tivemos um desconto para as primeiras 2 horas, que foi o primeiro lote. Depois nós tivemos um desconto por 24 horas, que foi o segundo lote. E agora é o terceiro lote, que é o último valor. Mas esse terceiro lote, ele está com quase 50% de desconto em relação ao valor normal da formação. Então, de qualquer forma, tanto faz se você comprou na segunda, nas 24 horas ou nesse valor agora, você está levando um desconto imenso. O fato de nos vermos como vítima afeta nosso comportamento. Uma vítima buscaria mudar? O mundo realmente muda ou é nosso comportamento que, por consequência, acessa as possibilidades? Então, Alice, nós que fazemos a mudança interna e daí o mundo muda, tá? Esses dias até eu estava conversando com uma pessoa, foi muito interessante, porque ela falou assim, eu saí desse relacionamento porque eu sempre abria mão de tudo, era um relacionamento que eu acabava sendo explorada porque eu ficava cedendo tudo. Aí eu falei, poxa, que bom, né, que você conseguiu sair disso, né, e tal. Mas aí, ao longo da conversa, ela percebeu que, na verdade, ainda tinha uma carência muito grande da parte dela em relação a relacionamentos, de um modo geral. E aí eu falei com ela, olha, presta atenção, senão você vai cair no mesmo buraco. E aí ela regalou um olho desse tamanho, porque é isso que acontece, né? Eu falei, olha, você saiu de um relacionamento porque viu isso tudo que estava acontecendo, ótimo, parabéns. Mas não é essa a solução, porque se você continua repetindo os mesmos padrões, você vai achar outro relacionamento igual. É o que eu brinco com os alunos, o problema reencarna. Então, na verdade, a mudança tem que ser dentro. Aí o externo muda.
Qual o tempo para acessar o curso? Então, esse curso eu peguei um período que é considerado um período sagrado para a transformação, que é 3 anos, 3 meses e 3 semanas, que é o período que todas as nossas células se regeneram, se recriam, tá? É um período de retiro do budismo tibetano, tá? Eles fazem esse período porque é um período assim que carrega uma energia. E o tempo de acesso vai ser exatamente esse. Mas o pessoal que já está nas turmas anteriores também vai ser beneficiado, tá? O pessoal que já está nas turmas anteriores vai vir junto com essa turma poderosa nova aí que está nascendo, tá? Vocês vão ser convidados, inclusive na semana que vem nós já vamos começar com potência total. Eu vou estar ao vivo com vocês pelo Zoom, fazendo meditação todos os dias, às 18 horas, às 6 horas da tarde, tá? Quem não puder estar ao vivo, assiste a gravação depois. E as turmas anteriores estão convidadas também para participar, para todo mundo conhecer todo mundo. A Ana disse aqui, acha que escolhemos o que vamos viver antes de nascer? Olha, isso aí é tema para uma outra live, muito interessante. O Carlos falou aqui, Eliane, obrigada por todo esse conhecimento oferecido. Que bom, gente, eu só quero que vocês aproveitem. Gratidão por todo esse ensinamento, onde eu vejo os valores. Ô, Rebeca, o Gleiber, aqui ó, o Gleiber que tá cuidando dessa parte, tá? O link tá na bio e eu vou colocar agora nos stories também, tá bom? Vou colocar tanto o link de inscrição para quem ainda não assistiu às aulas e o link da página de vendas também, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo para vocês. O Gleiber também vai mandar as informações lá para quem já está no grupo, para quem já está recebendo os e-mails. E seguimos juntos. Beijo!